gente já entendeu o que significa, o que o autor quer dizer com treliça, né? Sobre a vida da igreja, a videira, sobre a vida da igreja em si, né? O ministério da palavra. A gente viu isso na semana passada, sobre entendendo o que Deus quer fazer no mundo. Pode passar, irmão. E recapitulando, nós vimos o próximo, que a obra que Deus está fazendo no mundo agora, nesses últimos dias, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, é reunir um povo em seu reino por meio da proclamação dedicada do Evangelho. O que Deus está fazendo entre a vinda de Cristo, há mais de 2000 anos atrás, até quando Ele virá de novo, porque Ele prometeu que Ele estava indo, mas um dia Ele iria voltar. É isso que nós aguardamos, essa é a nossa esperança. Então, o que Deus está fazendo nesse período é reunir um povo, a sua igreja, em seu reino, por meio da proclamação dedicada do Evangelho. Deus está fazendo sua videira crescer por meio de sua palavra e de seu Espírito. Nós vimos então que há uma ação conjunta na vida da pessoa: a palavra de Deus e o Espírito de Deus que age na vida, quando o Evangelho é pregado, trazendo vida, né? Onde as coisas se complicam, onde as coisas se complicam é na tradução dessas afirmações fundamentais em ação nas nossas igrejas. Nós entendemos isso, Deus está fazendo, ninguém duvidaria. Obrigado, irmão. Ninguém duvidaria do que eu acabei de falar, que Deus está fazendo uma obra na sua igreja, através do Espírito e através da palavra, na aplicação do Evangelho. Alguém duvida disso? Alguém discorda? Não, ninguém discorda. Mas onde se complica aqui é na tradução dessas afirmações fundamentais em ação. É quando essas afirmações, essas palavras, nós começamos a ver na ação nas nossas igrejas. Em específico, como devemos pensar sobre o ministério de todos os cristãos em contraste com o ministério de pastores, mestres e evangelistas. Então há uma situação aqui. Qual que é o ministério de todo cristão? Então, e qual que é o ministério então de pastores, mestres ou evangelistas? Ou, em outras palavras mais precisas, quem realmente faz a obra da videira? O nosso tema de hoje é: todo cristão é um trabalhador da videira? Uma pergunta. Será que sim? O trabalho, quem realmente faz a obra da videira? O trabalho de pastores e de evangelistas consiste principalmente em nutrir e fazer a videira crescer por meio do seu ministério da palavra? Será que é isso? Será que é só isso que os pastores, evangelistas, mestres fazem? A principal contribuição do restante da congregação é apoiar e ajudar esta obra por manter e fortalecer a treliça? Será que esse é um trabalho só de pastores, de evangelistas, e o restante então faz só um trabalho de apoio, um trabalho na treliça, vendo estruturas, ministérios, reuniões, finanças? Será que todo o resto da congregação só faz fortalecer a treliça? Ou todos os cristãos desempenham um papel na obra da videira? O que vocês acham? É meio tendenciosa, né? A gente vai responder, claro, que todo cristão deve trabalhar na videira. Mas como? Nós vamos ver isso agora aqui. Discípulos confessam, um título aqui. A Bíblia diz que Jesus não tem duas classes de discípulos. Não tem. Aqueles que dedicam sua vida ao serviço de Cristo e aqueles que não a dedicam. A Bíblia não fala isso, ok? Não há duas classes: aqueles que se dedicam ao serviço de Cristo e aqueles que não se dedicam. Pelo menos não deve ter essa divisão.
A chamada ao discipulado é a mesma para todos. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar sua vida, perdê-la-á. Aqui é quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Marcos 8, 34 e 35. Ser um discípulo é ser um escravo de Cristo e confessar seu nome abertamente diante dos outros. Mateus capítulo 10, verso 32 ao 33. Paulo mesmo, em todas as suas cartas, fala assim: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra servo, doulos, quer dizer escravo. Paulo, escravo de Jesus Cristo, que serve Jesus Cristo e somente a Ele. Praticamente todas nas suas cartas, o título era sempre esse: Paulo se apresentando. A chamada ao discipulado é uma chamada a confessarmos nossa lealdade a Jesus diante de um mundo hostil, a servirmos a Jesus e a sua missão. Essa é a chamada ao discipulado. É confessarmos a nossa lealdade. Nós somos servos de Cristo. Ele nos comprou com seu sangue, nos libertou das trevas, das amarras, da lama do pecado e nos trouxe para o seu reino. E agora nós somos servos de Cristo. E é interessante, né? Porque nós somos libertos. Nós temos a nossa liberdade em Cristo. Nós somos filhos do Mestre, filhos do Rei. Mas também nós somos servos de Cristo. Precisamos servir ao nosso Deus. Em outras palavras, a grande comissão não é apenas para os 11, é a agenda básica para todos os discípulos. Ser um discípulo é o quê? Vamos falar em uma só voz. 1, 2, 3. Ser um discípulo é ser um fazedor de discípulos. Não ouvi vocês, eu vou falar sem microfone. 1, 2, 3. Ser um discípulo é ser um fazedor de discípulos. Simples. Ou seja, a grande comissão, e nós vimos isso nas aulas passadas, que a grande ênfase na grande comissão lá em Mateus 28 é: ide por todo mundo e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ser um discípulo é ser um fazedor de discípulo. Tem uma frase acho que eles já vieram aqui, o senhor Davi Cox, pai, o senhor, e a dona Mary Ann, acho que eles já vieram aqui, né? Ele tem uma frase que é bem conhecida lá no seminário. Fala que o servo ou o discípulo que não serve, não serve. O servo que não serve, não serve. Fica mais? O servo que não serve, não serve. Então, ser um discípulo é um fazedor de discípulos, é servir. O radicalismo desta exigência parece estar frequentemente muito distante da singularidade dos nossos hábitos e costumes cristãos normais. Vamos à igreja, onde cantamos algumas canções, tentamos nos concentrar nas orações, ouvimos um sermão. Depois nós conversamos com as pessoas, voltamos para casa e seguimos uma semana normal de trabalho, estudo ou o que quer que nós façamos durante a semana. Podemos até participar de um grupo de estudo bíblico também, mas alguém que nos observe de fora poderia dizer: veja, ali está alguém que renunciou sua vida para seguir Jesus Cristo em sua missão. Parece que isso é um quadro da nossa igreja, não só da nossa, mas de qualquer igreja. Nós nos reunimos, cantamos, lemos a Bíblia, oramos uns pelos outros, nós ouvimos o sermão,
nós então seguimos na segunda-feira, amanhã, dia de trabalho, nós vamos trabalhar, vamos estudar, vamos fazer qualquer coisa. Mas a pergunta que é colocada aqui: será que alguém olharia para a gente e diria: olha, ali está alguém que renunciou a sua vida para seguir Jesus Cristo em sua missão? Essa é uma pergunta reflexiva para a gente. Será que as pessoas olham para a nossa vida e veem isso? Será? Quando nós olhamos para os primeiros discípulos lá em Atos, capítulo 2, mais precisamente, na descida do Espírito Santo, onde Pedro prega ali, quase 3.000 pessoas são batizadas, né? Depois nós vemos lá em Atos 2, 42 até o 47, a primeira igreja, como viviam os novos convertidos, né? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e eles partiam pão de casa em casa, né? Diariamente perseveravam unânimes no templo. Dia a dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Então, quando nós olhamos para Atos, nós vemos que essa confissão e lealdade dos discípulos, eles estavam sendo exercida na prática ali, porque estava acontecendo uma perseguição, estava começando uma perseguição aos cristãos ali naquela época. Mas a gente vê a lealdade desses discípulos em face a essa oposição, a essa perseguição. E sem dúvida os apóstolos desempenharam esse papel de testemunhar de Jesus, mas não foram os únicos que fizeram sua confissão publicamente. E aí nós vamos lá para Atos capítulo 4, irmãos, verso 29 a 31. Abra sua Bíblia aí, por favor. Os primeiros discípulos cristãos consideravam-se todos servos de Jesus, e o Espírito Santo foi dado a todos eles para falar em nome de Jesus. Alguém lê para mim Atos 4, 29 a 31. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os seus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Muito bem, pode passar. O fato é que todos os discípulos, eu estou com um negócio aqui. O fato é que todos os discípulos falaram ousadamente em nome de Jesus não deve nos surpreender em Atos 4, porque em Atos 2 sugere que nós esperemos isso deles. Essas pessoas davam suas vidas, não importava a oposição que eles estavam sofrendo, mas com certeza eram pessoas que podiam se olhar e dizer: eles renunciaram a sua vida para seguir Jesus e a sua missão, não importava o que acontecesse. Este padrão continua em todo o Novo Testamento. É claro que existem líderes, mestres, presbíteros, pastores e evangelistas, mas falar a palavra de Deus visando o crescimento da videira é o trabalho não só dos poucos, ou seja, pastores, de mestres, de evangelistas, mas é o trabalho dos muitos, de todo o povo. Falando a palavra de Deus uns para os outros. Abra sua Bíblia em Efésios 4, 15 e 16. Aqui nós vamos percorrer um pouco uns textos que falam sobre, a gente vê aqui em Atos 4, né? Diante das ameaças, concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra.
A gente vê esse pedido, essa oração, para que, apesar de qualquer coisa, eles continuem falando a palavra, pregando a palavra, discipulando. Quem pode ler Efésios 4, 15 e 16? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Ok, muito bem. Ele fala, Paulo prosseguiu, toda vez tem um erro, né? E disse que o alvo de todo este ministério, não importando quem esteja realizando, é a edificação do corpo de Cristo para a maturidade unificada e doutrinariamente saudável. Ou seja, ele falou aqui um pouco antes, desde o 11, falando que ele concedeu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que o povo se aperfeiçoasse, crescesse para a edificação do corpo de Cristo, para que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Esse é o trajeto que Deus quer para cada um dos seus filhos, chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus. E para que não sejamos mais como meninos, né, levados por todo o vento de doutrina, por todo qualquer ensino errado que chegue, então nós vamos aceitar, porque nós não conhecemos. Não, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para que nós não sejamos levados por todo e qualquer ensino errado. A figura retratada aqui é que todas as diferentes partes do corpo, realizando a sua função própria, cada parte trabalhando com as outras para o crescimento do corpo. Mas o que é comum nesta função multiforme das diferentes partes do corpo, é seguir a verdade em amor. A gente sabe que cada um tem o seu dom, que cada um é diferente, que cada um contribui conforme Deus vai dando para cada um. Um é pregando, ensinando, o outro é servindo. Mas o que é comum, que é falado aqui, é que o corpo deve seguir a verdade em amor. Podemos cada um fazer isso de maneira diferente, né? Como nós falamos, em contextos diferentes, com níveis diferentes de eficiência, mas a metodologia básica de crescimento do corpo é que todos os membros sigam a verdade em amor, a palavra. E como que todos chegarão a esse pleno conhecimento da palavra? Será que é só se o pastor ficar pregando aqui todo domingo? Só domingo? Ou quando nós começarmos a discipular uns aos outros com a palavra de Deus? Para a gente pensar nisso. No capítulo 5 de Efésios, a obra da habitação do Espírito levaria os cristãos efésios a falar de modo espiritual uns aos outros. Efésios capítulo 5, verso 18. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Ele fala no 19, né? Porque no 18, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E um crente cheio do Espírito ia falar, levaria os cristãos a falar de modo espiritual uns aos outros. Um pouco depois, em Efésios 6,4, os pais foram exortados a levarem aos filhos na instrução do Senhor. Ensinar dentro da família é o ministério da palavra vital, exercido por todos os pais e mães. Quando fala aqui em Efésios 6,4, e vós pais não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse é o ministério da palavra dentro da família, um papel de todo pai, de toda mãe.
ensinar a palavra aos seus filhos. Em Colossenses 3,16, a palavra de Deus habita no meio do povo e o resultado é um falar piedoso e encorajador uns para com os outros. Neste caso, ensinando e admoestando. Vamos lá, Colossenses 3,16. Alguém lê? Alguém pode ler? Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Colossenses 3,16. Colossenses. Todavia andemos de acordo com o que já está alcançado. Na minha está: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Ele fala aqui, mais uma vez a gente vê, a palavra de Deus habitando ricamente na nossa vida. Nós vamos instruir e aconselhar mutuamente, ou seja, uns aos outros, em toda sabedoria. Em Romanos 5,14 também pressupõe que os cristãos devem ensinar e instruir uns aos outros. Abram sua Bíblia em Hebreus 13, 12 e 13. Hebreus 3, 12 e 13. Hebreus 3, 12 e 13. Alguém pode ler? Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Ok, isso só pode significar que Deus quer que todos os cristãos falem uns com os outros regularmente, exortando e encorajando uns aos outros a permanecerem firmes em Cristo. Ok? No capítulo 10 de Hebreus, ele expressou um argumento semelhante em um dos poucos versículos do Novo Testamento que dizem que os cristãos devem ir à igreja. Hebreus capítulo 10. (24 e 25). Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemos uns aos outros quanto mais vezes por dia se aproxima. Muito bem. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes fazemos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O propósito central de congregarmos, de nos reunir, da gente voltar a se reunir, disse o escritor, é o encorajamento mútuo, estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras, enquanto esperamos o dia de Cristo. É difícil entendermos como isso pode ser feito sem abrirmos a boca e falarmos uns para os outros. Tem como a gente, todos esses versículos aqui, de encorajar mutuamente, de admoestar, de não deixar, de fazer admoestações, tem como fazer isso sem a gente abrir a boca e falar a palavra de Deus um para o outro? Sim ou não? Não tem, né? Ok. 1 Coríntios é uma carta muito joia. Paulo escreve para os coríntios aqui, de uma igreja bem difícil, né? Paulo
fala que aquela igreja possuía muitos dons, né? Eles tinham toda sorte de dons, eles poderiam usar isso para edificar o corpo, mas eles estavam com divisões, havia imoralidade no meio da igreja, havia pessoas que eram de um partido, uns são de Paulo, outros são de Apolo, outros ainda falam, não, sou de Jesus. Havia divisões dentro da igreja, havia muitas coisas. E Paulo fala sobre junta, sobre corpo, sobre que cada um é importante. Não somos todos iguais, nem todos são mestres ou profetas. E a maneira de trazermos encorajamento e edificação à congregação pode variar de acordo com a capacitação dada por Deus. Mas todos nós devemos buscar o mesmo alvo: edificar a congregação em amor. A edificação acontece por meio do falar, ou seja, do falar de forma inteligível, porque lá em 1 Coríntios nós temos algumas questões, né, de falar em línguas, que aquela igreja estava praticando, sobre falar em línguas, sobre interpretação. Por isso que o autor coloca aqui o falar de forma inteligível, que se entenda, não que um blá 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 que ninguém entende nada, ok? Então isso faz parte da edificação, acontece por meio do falar de forma inteligível, quer seja uma palavra de exortação, um hino, uma revelação, uma palavra pregada ou qualquer coisa. O objetivo é a edificação do corpo. Apenas pode ser um discípulo de Cristo, está errado aqui, cheio do Espírito Santo, da nova aliança. Eu vou desconsiderar e vou ler aqui. Eu não sei por que saiu errado assim. Apenas por ser um discípulo de Cristo e cheio do Espírito Santo da nova aliança, todo cristão tem o privilégio, a alegria e a responsabilidade de estar envolvido na obra de Deus, na obra que Deus está fazendo no nosso mundo, a obra do Senhor. Nós vamos parar por aqui. E na semana que vem nós vamos continuar o capítulo 4 sobre, até agora, o que nós temos visto é que, olhando para a palavra de Deus, nós temos visto que o ministério da videira não é só dos poucos, mas é dos muitos. Não é só de pastor, mas é de todos nós. Falar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, fazer discípulos, admoestar, exortar, só pode acontecer se nós abrirmos a nossa boca e falarmos uns para os outros. Isso acontece através do discipulado. É isso que nós estamos querendo inculcar nas nossas mentes aqui. Amém? Alguém pode orar para a gente e encerrar, por favor? Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, seja com cada um de nós essa semana.
Deus abençoe os irmãos. Tenha uma boa semana.